Os dons, amada igreja, é uma habilidade que Deus dá para os seus servos. Os dons é uma capacidade que Deus dá aos seus servos. Esta capacidade. E este primeiro dom é o que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. O primeiro dom que é implantado dentro de nós é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, como que nós iremos crer na nossa salvação? Como que nós iremos crer que Jesus morreu na cruz se não é a fé? O que garante que o Senhor está aqui? A fé. Porque é pela fé que nós vivemos, amada igreja. Nós não somos salvos porque, somos bonzinhos, eu dou cesta básica, eu faço assistencialismo. Não é isso. Se a obra do Senhor fosse assistencialismo, Jesus não precisaria morrer na cruz por nós. O assistencialismo é uma coisa que nós temos realmente que procurar fazer, ajudar o nosso próximo. Mas não é porque nós ajudamos o nosso próximo que nós somos salvos. Não é porque, digamos, vamos vender tudo que temos, dividir com os pobres, que nós somos salvos. A salvação é mediante o quê? A fé. E a fé é um dom de Deus. É o que nós iremos estudar hoje, ver hoje, dentro da palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida, amada igreja, que o Senhor, Ele já te dotou de habilidades. E talvez você não compreende. E o que nós não podemos admitir é estar dentro de uma igreja, passar 10 anos, 20 anos, amada igreja, sem quer saber para que servem os dons. E quais os dons que eu tenho. Quais os dons que eu preciso. E eu convocaria a igreja para que abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, 31. Estou batendo na tecla essa semana. Porque eu creio, amada igreja, se a nossa mentalidade, a nossa visão espiritual não se abrir, se nós não compreendermos a palavra do Senhor, corremos uns sérios riscos de estar dentro da igreja sofrendo com Bíblia debaixo do braço. Nós não somos religiosos. Jesus não é religião, Ele é Senhor e nós somos servos. E a única função do servo é servir ao Senhor. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Amém, igreja? Os dons, hoje o Espírito do Senhor há de alertar a nossa vida espiritual. A Bíblia diz assim, amada igreja: voltai para mim e eu voltarei o quê? Para vós. Se eu me volto um pouquinho só para Deus, Deus vai se voltar um pouquinho para mim. Mas se eu me doar para Deus, se nós nos lançarmos nos braços do Senhor, o Senhor se lança sobre a nossa vida. Qual o impacto? O que causaria na vida de um cristão quando Deus se voltar para o cristão? E é isso que nós temos que compreender. O que me dói, amada igreja, essa semana a gente presencia algumas coisas que dói na nossa alma. A religião, ela é muito tendenciosa. E foi por causa da religião, e foi a religião que estava por trás de toda a arquitetura para matar Jesus. Foi os religiosos. Foi ou não foi? Cuidado, igreja. Muito cuidado, nós não podemos ser religiosos. Nós sabemos que a palavra religião, ela no grego quer dizer religar. A religião, ela tem um único objetivo: ligar o homem a Deus. Os espíritas, eles creem que a sua religião liga ele a Deus. Se é o candomblessista, o bandista, seja a religião matriz, eles acreditam que a religião deles leva a um Deus que eles creem. É assim ou não é? A religião católica, a mesma coisa. Acreditam que o que eles pregam
elevando o povo católico até Deus, e assim sucessivamente. Por isso que a palavra religião está dizendo religar, cada uma na sua visão. Eu quero dizer, amada igreja, que entre Deus e os homens há um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. É só Ele. A cruz é o meio a qual nós possamos chegar até Cristo. Não é a religião. Quem morreu na cruz não foi a religião. Quem morreu na cruz foi Jesus por nós. Amém, igreja? Não tente defender Jesus. Ele não precisa de nós para defender Ele. Não defenda a sua igreja, a sua religião. Defenda a sua fé em Cristo Jesus. Porque a Igreja Batista Betel não salva ninguém. A igreja não cura ninguém, principalmente pastor ou pastores. É a fé. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Glória a Deus por esta palavra, Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Eu preciso saber quem eu sou. Qual o objetivo? E qual foi o plano de Deus ter nos chamado? Onde nós estávamos quando Jesus nos chamou? Muitos de vocês estavam nas drogas, na prostituição, nas bebedices, neste lamaçal deste mundo. Esta foi a condição quando Jesus nos escolheu. E nós éramos inimigos da cruz. Nós não queríamos saber de Jesus. Mas foi nessa condição que o Senhor nos escolheu. Não foi eu e não foi você que escolheu a Cristo. E Ele nos escolheu. Poderia ter escolhido alguém da nossa família primeiro, mas Ele nos escolheu. E quando o Senhor nos escolheu, Ele tem um propósito sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós nem sabemos qual o propósito de Deus na minha vida. O que é que Ele quer a partir de mim? Só isso. Quando um dia nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, a primeira coisa que Ele fez foi trazer sobre a nossa vida o Espírito Santo. O Espírito Santo, ao habitar dentro de nós, o primeiro dom que Ele nos outorgou, amada igreja, foi o dom da fé, de crer na salvação. Esse, todos os crentes, no mínimo, têm que carregar esta convicção de um dom que vocês têm, a fé. Porque nós cremos que, por nós termos aceitado Jesus, nós estamos salvos. Mas agora vamos ver, amada igreja, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Eu gostaria que grave na tua mente, no teu coração. Você sabe, Espírito Santo? O Espírito Santo, amada igreja, Ele é a própria palavra. E Ele nunca fará nada fora da palavra. O Espírito Santo nunca fez nada fora da palavra. O Espírito Santo jamais vai fazer algo fora da palavra. E jamais Ele fará nada fora da palavra. Porque Ele é a palavra. É ou não é? Então, pelo Espírito Santo, Ele ser a palavra. Quando Ele vem no nosso espírito, o que é que Ele quer encontrar no nosso espírito? Hein? O Espírito Santo, Ele quer encontrar no meu espírito a sua palavra. Mas se eu não leio a Bíblia, como que o Espírito Santo vai falar comigo? Como que o Espírito Santo vai lembrar algo que eu nunca li? Olha a importância de você ler. O Senhor às vezes permite determinadas situações
que você esteja passando, e Ele lembra sempre de um versículo dentro de você. A Bíblia tem versículo para cada circunstância da nossa vida. Muitas das vezes Deus permite alguém chegar até você, talvez com um problema igual a você, mas o Espírito Santo, Ele lembra no seu espírito uma palavra que a sua boca vai professar. E esta palavra que você professa com a tua boca é uma palavra que vem do Espírito Santo, através de uma palavra no seu espírito, que aquela palavra não é simplesmente você falando, é o Espírito Santo falando. É por isso que nós temos que ter a palavra de Deus. Então vamos lá, amada igreja. Eu creio que a partir de hoje, nas suas orações, você vai pedir isso a Deus. No decorrer da palavra, o Espírito Santo vai identificar quais os dons que Ele otorgou sobre a tua vida. Portanto, olha o que o Espírito Santo está falando. Portanto, procurai com zelo os melhores. É procurar de qualquer maneira. Tu vai falar com Deus de qualquer maneira. Lembre que todas as vezes que você vai se dirigir ao Senhor Jesus, você tem que ir com reverência. Você tem que saber o que está pedindo. Precisamos organizar a nossa fé. Você está diante de um Deus que merece toda a reverência. Então, quando a Bíblia diz, procurai com zelo, procure com cuidado, procura com zelo os dons, é isso que nós temos procurado. Ou talvez a nossa boca nem abre. Senhor, me dá o dom. Tá bom, filho, qual o dom que você quer? Para que você quer? Qual o objetivo de eu te dar esses dons para você? E nas nossas orações, nunca esqueça, pede os dons ao Senhor. Procurai com zelo os dons. Olha a resposta, porque Deus, Ele não vai dar um dom a um servo do Senhor que não está alinhado com Ele. Jamais o Senhor vai conceder os seus dons a um servo que está desalinhado com Ele, que não tem procurado viver uma vida com Ele. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, crendo em oração, o que nós pedimos, e se estar de acordo com a vontade de Deus, Ele concede. Talvez no nosso tempo não, mas no tempo dEle. Procurai com zelo os dons, e a Bíblia diz, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Caminho serve para quê? Para andar, ou não? Imagine que o Senhor promete um caminho, amada igreja, mais excelente daquilo que nós estamos pedindo. Peça ao Senhor. Senhor, o Senhor me chamou para quê? Para estar numa igreja? Apenas para ter uma aparência de religioso? O Senhor nos chamou e Ele tem propósito sobre a nossa vida. O interesse do Espírito Santo é muito maior do que o nosso. Se você tem vontade um dia de ser usado pelo Senhor, o Espírito Santo tem mais vontade ainda de usar você. A questão é que eu nem peço, eu nem abro a minha boca. Senhor, como que Ele vai te dar algo que você não pede? O Senhor, Ele tem interesse, amada igreja, em distribuir para a sua igreja os seus dons para o crescimento da sua obra. É o desejo do Senhor. Procura com zelo, procura com cuidado, com reverência. Coloca a tua vida, ora, jejua se for o caso.
Se separe mais para o Senhor. Diga: Senhor, o dom que eu quero, eu não tenho mérito, eu não tenho mérito de receber nada do Senhor, mas se o Senhor achar graça em mim, o Senhor pode me conceder esses dons sobre a minha vida. E você começa a orar nesse sentido.